Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Sou o professor Caio. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de locação topográfica, tá? Esse método importantíssimo aí para a implantação dos projetos de engenharia. Então, para que a gente consiga realizar esse procedimento, é importante que eu realize a orientação do meu equipamento, da minha estação, no sistema de referência, tá, do campo. Para isso eu utilizo pontos conhecidos de coordenadas conhecidas também. Processo de orientação da estação total em campo. Temos aqui alguns pontos da rede topográfica do Centro Politécnico. Estes pontos têm as suas coordenadas x e y determinadas em relação a um referencial definido para esta rede. Quando instalamos a estação total sobre um ponto da rede, por exemplo, o ponto 29, ela terá uma orientação arbitrária qualquer, ou seja, o zero do nosso limbo horizontal, que define a referência de direção do ângulo horizontal, vai estar posicionado em relação ao eixo y' e teremos, consequentemente, um eixo x' ortogonal a y'. Se determinarmos ou fizermos a medida em relação a um ponto, como por exemplo o ponto 62, nós vamos determinar as coordenadas deste ponto neste referencial e, logicamente, esta coordenada x' e y' é diferente da coordenada x e y deste ponto no referencial indicado em amarelo. Como funciona o processo de orientação na estação total? Existe um programa que vai conduzir as etapas de orientação dentro da estação total. Primeira coisa que nós devemos fazer é informar a este programa quais são as coordenadas do ponto ocupado. Estas coordenadas passarão a ser as coordenadas da estação. Neste caso, as coordenadas x e y da estação passam a ser iguais às coordenadas x e y do ponto 29. Aí devemos selecionar um ponto conhecido no sistema de referência em amarelo e também informar as coordenadas deste ponto ao programa. A próxima etapa é fazer uma medida de direção e distância a este ponto. Ou seja, nós vamos medir a direção horizontal do ponto 29 ao ponto 64 e vamos medir a distância horizontal do ponto 69 ao 64. Lembrando que o que efetivamente medimos em campo são distâncias inclinadas, as distâncias horizontais são calculadas. A partir dessas observações, o programa consegue definir um eixo y paralelo ao eixo y do meu sistema de referência. Desta forma, toda medida que eu efetuar a partir da orientação de ângulo horizontal coincidirá com o valor do azimuth desta direção. No caso aqui, ao efetivar novamente a leitura da direção horizontal do ponto 29 ao ponto 64, nós estaremos determinando o azimuth da direção 29 e 64. O que efetivamente está acontecendo dentro da estação? Bom, ela vai ser orientada, ou seja, o limbo horizontal será zerado na direção deste eixo y paralelo ao eixo y do sistema de referência. Então, se nós escolhermos um ponto, por exemplo, aqui o ponto 30, e medirmos o azimuth desta direção ponto 29, ponto 30 e a distância horizontal, nós conseguimos determinar as coordenadas deste ponto 30. Este é um processo que devemos fazer após a orientação da estação. Devemos, sempre que possível, medir um ponto conhecido depois da estação orientada para comparar as coordenadas deste ponto, que devem ser iguais às coordenadas no sistema de referência no qual ele foi definido. Imaginem agora que nós queremos determinar a posição de um ponto qualquer L1. Eu simplesmente apontaria a este ponto, vou medir o azimuth da estação até este ponto L1 e a distância da estação até este ponto L1. Com isso, nós conseguimos determinar as coordenadas deste ponto L1 no sistema de referência x e y, ou seja,
ele passa a fazer parte desse conjunto de pontos no mesmo sistema de referência que foram estabelecidos. O processo de orientação inicia-se com o professor Caio informando as coordenadas do ponto ocupado. Essas coordenadas serão usadas para a orientação. Depois ele vai indicar qual é o ponto que vai ser visado, nesse caso o ponto 30. Também vai fornecer suas coordenadas e irá fazer uma visada ao ponto 30. Terminado o processo de orientação, iremos determinar as coordenadas do ponto 62 com o auxílio de um mini prisma. Bom pessoal, a gente veio aqui em laboratório para mostrar para vocês o equipamento que a gente está usando em campo. Esse daqui então é o mini prisma. Ele vem aqui acoplado a um nível esférico. E esse daqui é o mini prisma, esse conjunto de espelhos aqui no meio. Ele tem um total de 10 centímetros e ele acompanha também uma ponteira de 5 centímetros que pode ser acoplada aqui embaixo, dessa maneira. Ele também acompanha então 4 hastes metálicas com um total de 30 centímetros e as demarcações aqui são de 10 em 10 centímetros. Então, o método de usar ele é acoplando, rosqueando ele aqui na parte superior, dessa maneira. E aí, então o operador fica olhando o nível esférico desse lado aqui, assim. O mini prisma deve ser posicionado sobre o ponto e o operador observar a bolha esférica para deixá-lo perfeitamente nivelado. Bom pessoal, então como vocês viram, a gente realizou a orientação do instrumento no nosso sistema de coordenadas para coincidir com o projeto. Verificamos também o nosso erro, né? Tivemos aí 1 milímetro no eixo X e 2 milímetros no eixo Y. E no próximo vídeo a gente vai fazer a locação então do nosso projeto propriamente dito.